da bancada para fazer uso. Espaço deferido. Senhor presidente, demais membros da mesa, prezados colegas, públicos que nos assistem pela TV Câmara, pelo Facebook e que estão aqui. A minha fala desta tarde, senhor presidente, é dedicada às mulheres parlamentares, suas assessoras, às pessoas e às mulheres que trabalham nesta Casa Legislativa. Queria dizer a todos que quando vemos a mulher moderna, raramente lembramos as tantas lutas que foram necessárias para que ela conquistasse o simples poder de estudar, trabalhar, escolher seu companheiro e até de andar na rua sem ser guarnecida por alguém. Mas vale lembrarmos o trajeto percorrido. Especialmente nós, mulheres do parlamento, eleitas pelo voto direto, pela escolha do povo, e que assim, como nossos colegas homens, seguramos na mão a caneta que escreve a história a cada proposição protocolada. Mas nem sempre foi assim, doutora Adélia. Nem sempre foi assim, pastora. Lembremos as lutadoras sufragistas inglesas que no barulhento ambiente das fábricas se reuniam em murmúrios para montar estratégias de luta pelo direito de escolher seus líderes. Mas a luta contra a discriminação do gênero feminino começou muito antes. Segundo Marco Terêncio Varrão, as mulheres de Ática tinham o direito de votar e escolheram lado a lado com os homens o nome de uma cidade. Eles votaram, pois é bom, elas votaram Atena e venceram por apenas um voto. Pois é bom, ficou irritado por não ter o seu nome homenageado e atacou a cidade com ondas gigantescas. As mulheres de Atenas aceitaram 3 castigos. Nenhum filho teria o nome da mãe. Ninguém as chamaria de atenienses e elas nunca mais poderiam votar. De acordo com esses dados históricos, Atenas foi fundada em 508 a.C. A inspiração das primeiras feministas veio dos ideais de democracia iluminista, igualdade e liberdade. Valores representados de maneira mais evidente na vida política e nas leis que provam uma lei igualitária. Porém, o viés filosófico que dá base a essa democracia, representada por John Locke, Jacques Rousseau e Jeremy Bentham, já trazia conceitos que excluíam a mulher da condução da sociedade. Afinal, na Grécia Antiga, berço da democracia, o voto já era proibido para as mulheres. A luta seguiu de acordo com a força e o espaço que a mulher foi conquistando. Em 1893, a Nova Zelândia se tornou o primeiro país a garantir o voto feminino, graças ao movimento liderado por Kate Sheppard. As sufragistas surgem em 1897, com a fundação da União Nacional pelo Sufrágio Feminino, através de uma professora britânica chamada Millicent Fawcett. O movimento entendia como inadmissível que no final do século XIX,
mulheres ainda não tivessem direito a votar. No início, o movimento foi pacífico, mesmo as mulheres já tendo o direito de assumir cargos como os de diretorias de escolas, por exemplo. Agora, dias atrás, 24 de fevereiro, foi o marco da história da mulher brasileira. Lá no Código Eleitoral Provisório, decreto 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, durante o governo Getúlio Vargas, o voto feminino no Brasil foi assegurado, vereador Causse, após intensa campanha nacional pelo direito das mulheres ao voto. Ainda não era um direito pleno. Tinham direitos ao voto. Vejam só o absurdo. Mulheres casadas, autorizadas pelos maridos, as solteiras e viúvas com renda própria. Essas restrições foram eliminadas no ano de 1934, mas o nosso voto só se tornou obrigatório em 1942, há exatamente 84 anos. A primeira mulher a ter o direito a votar no Brasil foi Celina Guimarães Viana. Em 8 de junho de 1945, foi instalado o Tribunal Regional Eleitoral. A primeira tarefa a ser executada era o cadastramento dos eleitores para a eleição legislativa e presidencial de 1945, na qual foi eleito Eurico Gaspar Dutra. Assim, sem sede definitiva, ocupava um espaço cedido pela Assembleia Legislativa do Estado. Naquela eleição, mais de 600 mil gaúchos votaram. Homens e mulheres compareceram às urnas. Para presidente, Eurico Gaspar Dutra foi o presidente dos gaúchos com mais de 447 mil votos. Até hoje, percebemos, e aqui nós estamos numa plenária e constatamos, a participação da mulher na política ainda é muito restrita, embora sejam a maioria da população brasileira. Ainda é necessário que a legislação eleitoral nos assegure reserva de 30% das vagas nas chapas a cargos proporcionais que disputam as eleições. Em 2009, a reforma eleitoral introduzida pela Lei 12.034 instituiu novas disposições na Lei dos Partidos Políticos, Lei número 9.096, do ano de 1995, de forma a privilegiar a promoção e difusão da participação feminina na política. E de acordo com a repórter Marieta Casarré, da Agência Brasil, ela diz que o machismo da sociedade brasileira colabora para a baixa participação feminina na política. De acordo com ela, as meninas são menos estimuladas pelas famílias a assumir cargos de poder. Além disso, garante a maioria dos membros de um partido, dos membros do partido são homens e admitem a pressão das mulheres porque há uma lei que nos garante essa participação. Mas ainda lutamos por ter vez e voz entre os companheiros de legenda, entre tantos. Ainda assim, já somos diretoras, delegadas, vereadoras, deputadas, vice-prefeitas, prefeitas, governadoras, ministras, senadoras, presidente da República, patroa de CTG, entre tantos espaços importantes. Assim, queridas companheiras, honramos a memória de tantas lutadoras que a história guarda e que nos garantiram essa tribuna, combatendo o machismo e impondo o respeito através de nossas realizações e nossa postura, e por toda a nossa história de luta. E nós, mulheres, sabemos que possuímos capacidade de dialogicidade
e importante para a construção política. Parabéns a todas nós, parabéns aos homens que representam, não só na fala, mas nos gestos, que nos apoiam e que não são de nenhuma forma machistas. Obrigado e que possamos, com muita resiliência, lutar e não perdermos o foco. Obrigado, e seria isso, senhor presidente.